Nossa família ela vem do catolicismo, né? Então a família era bem dedicada à religião, mas o catolicismo frequentava. Eu fui coroinha por muitos anos, que é uma bênção, porque toda religião ela tem uma bondade nela, né? Você que nos assiste aqui agora, que é de uma outra religião, em toda religião tem uma bondade nela, mas só o Espírito Santo de Deus, só Ele pode vivificar a palavra de Deus, a Bíblia, né? Quando Jesus estava no deserto, ali sendo tentado pelo diabo, que o diabo diz assim, se você é filho de Deus, você transforma essas pedras em pães. E todos nós que estamos aqui no estúdio, e todo mundo que está nos assistindo, se perguntar, você é filho de Deus? A pessoa vai dizer, eu sou filho de Deus. E ali quando Jesus é questionado, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Só que a palavra grega para a Bíblia é logos, mas Jesus não usa logos. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema, que é uma palavra vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente servia ali a religião com todo o nosso coração, tinha a palavra de Deus, mas não tinha essa palavra vivificada. Só o Espírito Santo ele pode vivificar a palavra de Deus e trazer vida para o nosso coração. Então, a gente já servia na religião. E quando eu tive a experiência de nascer de novo, quando a palavra de Deus foi vivificada dentro de mim, ali firme na igreja, sempre servindo, anos depois eu recebi o chamado de Deus para o ministério. Eu já ministrava louvor, eu estava em uma igreja ministrando e quando eu desci da plataforma, Deus usou uma mulher cheia do Espírito Santo e ela disse, Deus está me revelando que você vai gravar CDs. Você ministrava louvor já convertido já ou convertido, não? Já convertido. Mas a história da conversão... Você quer lá do beginning? Eu quero lá mesmo. Very beginning. Eu quero que tem muitos aí nesse lugar. A história da conversão é linda demais. Tem muitos. Desculpa aí, pessoal. Pausa. Para tudo. Vamos lá do princípio. Você já quer saber o final? Não, mas nós vamos voltar lá. Ó, porque... vamos lá no princípio. Já estava no meio do caminho. Vamos lá. Como foi esse momento? Pelo fato de a gente ser muito católico, já achava que já estava muito religioso, já estava um caminho andado. Então a gente tinha uma certa distância assim do evangélico, né? Eu servi um padre muito rigoroso, padre Raimundo Antônio de Lisboa, eu era coroinha e ele não gostava de crente. Eu cresci com aquele negócio dentro de mim, né? Você tinha ideia de ser padre? Tinha o desejo de ser padre? Eu tinha. Meus avós chegaram a pagar seminário por 2 anos. Olha. Só que na hora de ir, eu falei que eu queria casar, queria ter família. O meu irmão, João Arlindo, que hoje é advogado, está lá em Portugal, um abraço. Ele é que ficou no seminário 2 anos no meu lugar. Mas não é padre também não, hoje é advogado. E aí, eu ali, depois já em Belo Horizonte, nós mudamos do interior para Belo Horizonte, eu já um jovem, muito resistente, e o meu irmão João Arlindo, nossa história está sempre entrelaçada, ele ia se casar, e ele já tinha se convertido, ele falou, você vai no chá de panela no meu casamento, é lá na igreja, e eu não vou. Resolvi ir por amor e consideração a ele. Lá naquele chá de panela, Deus me pegou. Nossa. Pastor de Jair Guerra, já está com o Senhor, estava pregando, e ele usou João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele falou esse texto, algo descortinou dentro de mim. Porque, de certa forma, você conhece a Bíblia. Sim. Eu entendi que Jesus era um caminho, quando você decidia andar no caminho, né? Aceitava o caminho e andasse na verdade, que você experimentaria a vida de Deus. E o desejo do meu coração era realmente experimentar o Espírito Santo. E naquele momento ali, meu coração começou a bater forte, acelerado. Quando eu me dei por mim, eu já estava em pé, caminhando para frente para aceitar Jesus. Uau. Ali foi o dia D. Então, assim, a conversão, você pode aceitar Jesus em qualquer religião. Né? A pessoa, sou católico, tem Jesus? Tem. Vou no centro espírita, tem Jesus? Tem. Jesus ama todo mundo sem distinção. Mas a coisa só vira quando o Espírito Santo de Deus que está sobre você, ele entra para dentro de você. Aí vira tudo, muda tudo. É uma nova vida, é um novo nascimento, que foi o que aconteceu comigo. Então, voltando lá no very beginning, foi isso que aconteceu comigo. E daquele momento que você
sentiu a presença do Espírito Santo, ou você entregou a sua vida, você teve essa decisão, falou, quero conhecer que esse Deus, né, que até então conhecia de longe, eu quero mais profundidade. O que foi mudando a partir daí? O que você foi algo que você sentiu? Foi a presença dele que te tocou? Foi o desejo de conhecer as Escrituras? O que veio primeiro? Lógico que aconteceu isso. Eu não fui para a igreja de imediato, porque o meu nível de resistência era hard, entendeu? Era alto. Por quê? Você achava que já... Eu era religioso, eu era muito religioso. Eu achava que a religião evangélica era uma coisa opositora à minha religião. Então eu não fui para a igreja de imediato, mas eu sabia, porque sabia que algo tinha acontecido comigo, tá? E aí começa um processo, porque a vida cristã é um processo. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é bondade, é domínio próprio. Eu fui percebendo que a minha vida, a minha atitude em relação às circunstâncias, a pessoas, a coisas, ela foi mudando. Sim. Hoje eu entendo que aquilo ali já era o fruto do Espírito Santo sendo produzido dentro de mim. Eu achava até que era eu que estava ficando melhorzinho, sabe? Pô, eu tô bonzinho agora. Mas não era a minha bondade, era a bondade de Deus que já estava fluindo através de mim, né? Aí você começa a ficar mais esperto em relação ao pecado, né? A vida de pecado já não era assim mais, já tinha aquele temor de Deus, aquele constrangimento com o pecado. Eu lembro que eu era vendedor, eu viajava em equipe, e era muito comum depois, assim, no fim de semana, a equipe sair para fazer bagunça. Eu descobri que eu já não fazia, aquilo não fazia mais parte da minha, já não da minha história de vida. Não era mais, não conectava mais com aquilo ali. E depois de 1 ano e meio, eu percebi realmente que não tem mais jeito. Aí você já vê a diferença entre o ímpio e o justo, né? O justificado pelo Espírito Santo. Aí eu procurei a igreja de novo, depois de 1 ano e meio. Nossa, ainda persistiu. Mas você ainda frequentava a outra igreja antes, nesse tempo? Ou daí já ficou no meio do caminho? Aí eu já estava bem assim bagunçado, né? Ia em centro espírita, Seixonoye, estava buscando. Só que o que eu estava buscando já tinha entrado dentro de mim, né? Aí eu fui para a igreja, sempre fui estudioso das Escrituras, mesmo antes de me converter. Eu já fui para a igreja intimando o pastor Hilton Quadros Cordeiro, né? Que era o pastor na época lá. Eu quero me batizar. Cheguei, quero me batizar. Ele falou, não, tem um curso de batismo. Eu falei, não, já estou pronto. Faz as perguntas aí. E aí começou, Karina. Começamos essa caminhada linda. O que foi o mais difícil nesse momento, assim, de você se modificar, mesmo com o Espírito Santo te guiando? O que foi mais difícil da tua carne mesmo, para você ir deixando de lado, que havia mais resistência? Cara, assim, eu fumava muito, né? Isso foi difícil. A gente cresce sem educação sexual, né? Acho que um dos grandes pecados na nossa geração e nas gerações que vieram depois, as pessoas recebem educação para tudo, menos para como lidar com o próprio corpo ou como lidar com a outra pessoa, né? Isso para mim eu acho que foi uma área difícil. Deus me libertou assim, me trouxe grandes revelações que depois foram até instrumento para libertar outros, né? Sim. Mas eu acho que foi uma das áreas mais difíceis da minha vida, assim, que eu lutei bastante, né? Que é a área que são os pecados que você não quer deixar, né? Sim, pecados de estimação, né? Exatamente. Que você acha, mas isso daqui não é isso aqui tanto. Deus é bom, Deus entende, né? E no fim são essas prisões que nos tiram a paz ainda. Quando eu falo assim, eu não era o cara da prostituição, eu não tive uma vida promíscua, né? Mas era muita masturbação, aquela coisa de pornografia, masturbação. Que uma coisa leva a outra, né? Exatamente. Então isso aí foi uma área muito difícil, que Deus realmente trouxe revelação, coisas lindas, né? Que Deus falou nesse período, que o conhecimento trouxe a libertação. Né? E muitos ainda acham, né, que isso não é um problema por conta que você não está usando outra pessoa, que é algo só você com você mesmo, né? E a gente vê, conhecendo as Escrituras mesmo, indo profundamente na palavra dele, a necessidade da santificação para que a gente tenha paz. E isso faz parte, né? Não, a Bíblia diz que
Nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse verá o Senhor não está se referindo à volta de Jesus, mas é realmente a comunhão com o Espírito Santo no dia a dia. Tá? E é interessante que quando você descobre isso, você acaba se apoiando na força do Espírito Santo. Eu creio que todo novo convertido ele tem uma luta nessa área, mas o que ele precisa entender é que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque ainda hoje somos tentados, todos nós somos tentados. Você que está aí nos assistindo do outro lado sabe disso. Você tem uma vida normal como eu tenho uma vida normal. É uma opção que você faz de viver em santidade, é uma opção que você faz de confiar na força do Senhor para te ajudar a superar as necessidades que surgem no seu dia a dia, né? Você chega num restaurante, você sacia a sua necessidade de alimentação. Você bebe uma água, sacia a necessidade da sede. Deus, ele não permite que nenhuma necessidade fique sem ser satisfeita. Mas ele tem as leis dele. Foi isso que Deus me ensinou no processo. Sim. Né? E como que você foi batalhando essa questão? Se foi orando continuamente? Foi em cada momento que você se via novamente pecando? Foi pedindo perdão de novo? Ou foram tempos que você ficou afastado e depois retomava? Ou era um processo contínuo? O que te fez, de fato, conseguir, né, deixar tudo isso? Foi a persistência? Porque muitos acham, eu vou pedir para o Senhor e isso vai acontecer de imediato. E é uma decisão diária. Na verdade, eu não era o tipo do cara pecador compulsivo, tá? Eu sabia que era pecado. Então, quando eu falo assim que foi um sofrimento, não quer dizer que eu ficava fazendo e pedindo perdão, não. Não, quando eu falo assim, não vou fazer, acabou. Qualquer área. Sim, porque a gente está falando disso, mas é uma questão para qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de vício, qualquer coisa que venha te afastar de Deus, um hábito ruim, seja falar mal dos outros, coisas pequenas às vezes, né? Murmurar, reclamar. Tem coisas que a gente acha no nosso hábito, isso não tem problema, e está nos afastando de Deus. Então, até você que está nos ouvindo, vamos tomar isso como lição para a gente não achar que qualquer pecado, qualquer coisa que nos afaste de Deus não tem problema, que o Senhor nos entende, Ele nos conhece, mas Ele deseja que a gente seja melhor, porque Ele sabe que quando nós somos melhores, nós temos paz, né? Quanto mais alinhados, nós temos mais paz. Exatamente. Então, qual o sofrimento? Quando eu entendi que era pecado, eu falei, então nunca mais. Caiu algumas vezes, sim, mas pouquíssimas vezes. Não era aquele pecador compulsivo, sempre pecando, Deus me perdoa. Sim. Porque eu me apaixonei tanto por Jesus, falei, Senhor, se isso aqui não é o que a palavra de Deus orienta, comigo não será. Só que aquilo, você fica aquela ansiedade dentro de você, né? Livrar-se dessa ansiedade é que é a luta muito grande. Aí você precisa das ferramentas espirituais, que eu falo muito nos meus estudos bíblicos. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir esses sofismas, essas fortalezas dentro de nós, que são, né, a oração e o jejum, por exemplo. Então eu sempre jejuei muito. Desde essa época? Desde essa época, na hora que vinha aquela pressão, aquela coisa, eu paro para o jejum, mata a carne, entendeu? Eu venho de uma escola antiga, assim, do Evangelho, que o jejum sempre foi presente, né? Sim. Então, ao invés de pecar, eu ia para o jejum. Ao invés de pecar, eu ia para o jejum de novo. Ao invés de pecar, eu ia para o jejum de novo. Então, toda semana, quando aquele inimigo batia a porta, ele estava me dando mais uma oportunidade de consagração. Sim. Aí, o que aconteceu? O ministério explodiu. Eu não sabia que, por tentar me livrar do pecado e viver uma vida santa, eu estava construindo a base para um ministério tremendo nas mãos de Deus. Sim, que incrível. Entendeu? Ali você já estava iniciando o ministério como pastor? Não. Aí foi vindo, porque quando você se consagra, Deus te usa. Eu me consagrava, me livrava do pecado. Entendeu? E eu estava automaticamente santificando e me conectando a Deus. Então, parecia um demoniado, eu expulsava. Amém. Porque eu estava afiado, né? Mas eu não estava afiado, tipo assim, eu vou jejuar, que eu vou expulsar todos os demônios do mundo. Não, eu estava querendo me livrar do meu problema. Entendeu? Aí ia fazer uma mensagem, eu tocava violão e tal. Ia ministrar uma mensagem, era uma bênção.
tão poderosa a presença de Deus. Então essas coisas foram acontecendo, mas no início, confesso, meu único objetivo era manter uma vida santa. Eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, não vou cair nessas coisas. Ali o senhor já estava casado? Não, ainda não. Aí depois veio a bênção, né? É.